Ele tinha um grande professor, né, dessa área, que a aula inaugural dele, ele falava do zumbido, e ele contava essa história que eu contei de brincadeira, que ele tinha um paciente que tinha um zumbido, que ele tratou, não tinha jeito, ele morreu, o paciente, ele foi ao enterro, e foi todo mundo embora, ele ficou prestando as suas últimas homenagens, em volta do túmulo ele ouvia, bzzz, que o sujeito morreu e o zumbido continuava. Jô, e a diferença importante entre o zumbido que continua até a morte, ou pode continuar até a morte, e a enxaqueca, é que nós podemos interferir na enxaqueca. Aliás, a enxaqueca hoje em dia tem cura total, né? Olha, cura não é a palavra. Eu tenho que brigar às vezes com o meu paciente, porque ele começa a brigar comigo e dizer que está curado. E eu tenho que convencer ele de que ele não está realmente curado. Porque o que existe... você ainda cobra. Bom, não ele vai lá, tô curado, não está e me paga. Bom, o que acontece é o seguinte, a cura é quando eu te dou um remédio e não você precisa mais tomar o remédio. Nunca mais precisa tomar. A enxaqueca não. A enxaqueca, na verdade, é um distúrbio químico no cérebro que, se você corrige com um tratamento que, baseado naquela substância química cerebral que está faltando, então o indivíduo melhora. No momento em que você para de suprir o sistema do indivíduo com aquela substância, volta o problema. Antigamente nem isso tinha, né? Não, isso é coisa bastante recente. Optalidon ou Tonopan, essas coisas assim, né? E hoje se tomam os analgésicos, quer dizer, muito se ouve falar em enxaqueca. Eu olho para a plateia porque todo mundo ouve falar de enxaqueca. Hoje, então, o que você já ouviu falar de enxaqueca? Mas vê ela em comerciais, para enxaqueca, tome isso, para cefaleia, tome aquilo. Brinca-se muito, banaliza-se muito e, na verdade, está se fazendo um desserviço, porque hoje nós sabemos que está se tomando analgésicos demais. Os analgésicos, de um lado, aliviam e, de outro, se tomados em excesso, eles vão minar, vamos dizer assim, as defesas internas contra a dor, inibindo a fabricação de substâncias importantes para a modulação, controle da dor e deixando o indivíduo mais e mais predisposto. E tem alguns analgésicos que têm um efeito rebote, né? Se você... como é que se diz? Se você tem uma hora que eles param de fazer efeito, né? Se você parar de estalo, tomar muito, parar de estalo, eles param de fazer efeito e aumentam a dor, né? O que a gente se defronta no dia a dia é isso. Pessoas desesperadas porque tinham enxaqueca. Eu tinha aquela enxaqueca que ia e vinha. Aí, um belo dia, eu tive uma crise mais intensa e continuei tomando analgésicos. Hoje eu atendi uma paciente que toma 200 neossaldinas por mês. Então... 200 o quê? É um comprimido para enxaqueca. Como é que chama? Neosaldina. Neosaldina? Entendeu? Mas isso não é nome de remédio, é nome de doença, né? Neosaldina. E não adianta mais nada. E não adianta. E essa pessoa se encontra realmente presa num círculo vicioso. Porque o próprio tratamento preventivo, que se você dá para o paciente nessa altura, não funciona. Você tem que primeiro, entre aspas, desintoxicar o indivíduo da ação do analgésico que está provocando isso que você corretamente chamou de efeito rebote. Por que chama efeito rebote? Porque você está com dor, você toma analgésico, a dor melhora, o efeito do analgésico passa e a dor volta de rebote. Exatamente. E aí a pessoa precisa de mais analgésico. E isso se chama, sabe o quê? Dependência. Quando a opção de parar foi retirada, então nós estamos diante de dependência. De uma dependência. E as pessoas têm medo de remédio com tarja preta, né? Porque, esse aí pode causar dependência. No analgésico comum não tem tarja preta, não tem nem bula. Aliás, tem remédios que não têm tarja preta e que causam mais dependência do que alguns que têm tarja preta, né? Sobretudo pelo cuidado com que você toma o remédio com tarja preta. Olha, gente, para saber se vocês podem estar ou não dependentes de algum remédio, é a coisa mais fácil do mundo. Te dão um remédio para tomar. Na hora que você estava ótimo com um e começa a perceber que não está mais adiantando, precisa de dois, vai correndo no médico que você pode estar ficando dependente. É isso. Eu queria perguntar, Alexandre, tem pessoas que têm, quer dizer, tem vários níveis de graus de enxaqueca, né? Tem pessoas que têm enxaqueca que têm que ficar trancadas no quarto, não podem ver luz, nada, que qualquer coisa dá náuseas, etc. Então, e tem pessoas que saem e dizem assim, hoje eu tô com aquela enxaqueca. Já não é aquela enxaqueca, porque se fosse ele não conseguiria nem sair de casa, né? Sim e não. A enxaqueca é uma doença cheia de sintomas. Na verdade, a dor de cabeça é o sintoma que mais chama a atenção, é o sintoma que acaba levando a pessoa ao médico. Mas como você falou,
o enjoo pode acontecer junto, a pessoa pode a luz, vomitar, né? Fotofobia. a luz, o barulho incomoda, os cheiros parece que não são os mesmos, tudo irrita. A pessoa pode inchar não só o rosto, que dá ao indivíduo aquela aparência de que realmente ele está com enxaqueca, mas o corpo inteiro. Os anéis podem não caber nos dedos. Uma série de alterações orgânicas ocorre Por causa da enxaqueca. por causa desse processo. Sem a dor de cabeça? Agora, outro ponto muito bem colocado, existe um tipo de enxaqueca chamado enxaqueca sem cefaleia, ou dor de cabeça. Nós médicos chamamos dor de cabeça de cefaleia. É, só para ser diferente. Né? Aquela coisa, né? Tá com dor de cabeça? Não, eu tô com uma cefaleia. A enxaqueca pode ser precedida de fenômenos visuais muito importantes, às vezes, para quem tem, e curiosos para quem não tem. O indivíduo pode enxergar pontos escuros. Ou luminosos. Ou luminosos, ou em zigue-zague, formas tremeluzentes em zigue-zague. Ele pode ter alteração da percepção do tamanho das imagens. Os objetos podem parecer menores ou maiores que realmente são. Muitos me relatam a sensação de que estão levitando. Tá? Então essa é uma enxaqueca do bem, né? Olha, não, porque se você está dirigindo, isso pode ser perigoso. Né? Pode bater com a cabeça. Se você está numa profissão de risco, isso não é bom. Quem teve um personagem famoso que teve enxaquecas com auras, isso chama aura de enxaqueca, auras profundas, foi o Lewis Carroll. E ele inspirou o livro dele. Alice é inspirado que dizem que é inspirado em cogumelos, em ácido e tal, é inspirado por uma enxaqueca, aura de enxaqueca, né? que os objetos aumentam e diminuem de tamanho. É um efeito quase lisérgico, né? Um efeito quase lisérgico, inclusive, agora que você falou em lisérgico, uma das drogas usadas no tratamento preventivo da enxaqueca, assim como a substância química cerebral que está envolvida na enxaqueca, a fórmula é parecida com ácido lisérgico. É? Outra coisa, eu conheço um rapaz, Feldman, que ele começou, um amigo meu de longa data, começou a sentir uma dor de cabeça, não sei se era desse lado ou do outro lado, mas enfim, nessa altura, bem aqui nessa altura, uma dor, ele dizia que era uma dor fina, tal, e tomava analgésico, não passava, um dia foi no neurologista, que passou um remédio para ele, um comprimido, que eu não sei o nome, enfim, que ele tomava diariamente e passou totalmente aquela... E o neurologista disse, você está tendo uma forma de enxaqueca, toma esse remédio que vai passar. Ele tomou esse remédio, só que ele não tomou a vida inteira, ele tomou durante um mês, passou a dor, nunca mais ele teve a dor e tudo bem. Era realmente uma enxaqueca que ele tinha? Isso então, é uma forma de enxaqueca? Eu acho, para você e todos nós entendermos melhor o porquê que sim, e quais são os problemas também com esse nome enxaqueca, que é sim e não. Se nós definirmos enxaqueca, nós estamos falando de uma dor que pode durar de 3 horas a 3 dias. O teu amigo teve uma dor de 1 mês, então, por definição, não seria enxaqueca. O problema é que é uma ciência nova e ainda carece de uma boa definição. Então, vamos entender rapidamente o que está acontecendo com quem tem enxaqueca. O cérebro fabrica constantemente, todos os nossos cérebros fabricam uma substância química que funciona como um analgésico interno, natural da gente. Chama-se serotonina. Essa serotonina, metaforicamente falando, banha o cérebro com uma proteção constante contra dor mediante estímulos banais, corriqueiros. Então, a gente está protegido normalmente. Somente estímulos intensos a ponto de ultrapassar essa barreira química é que atingem os centros cerebrais responsáveis pela consciência da dor. E aí você tem essa sensação desagradável que te faz afastar o organismo do estímulo que estava te agredindo. Porque a mãe natureza, sábia como é, fez com que essa intensidade a mais de estímulo que conseguisse ultrapassar essa barreira coincidisse com uma lesão. O que torna a dor uma coisa útil, já que você se apercebe, por exemplo, você só retira o braço de alguma coisa que está cortando porque está doendo e não porque está cortando. Claro. Então é útil. E por isso é que o bêbado geralmente anda todo escalavrado, né? Porque não sente. Não sente a dor, se queima, né? E nós então temos essa proteção. Quando essa proteção está diminuída, a gente pode ter dor mais fácil que outras pessoas. O lugar mais fácil de doer é a cabeça. Basta um sutil problema com esta substância para que você se torne predisposto, vulnerável
a apresentar dores de cabeça e esses outros sintomas que nós discutimos, mediante uma série de estímulos, por exemplo, a simples flutuação biorrítmica dos hormônios menstruais na mulher já pode ser suficiente para desencadear uma crise. O indivíduo passa uma contrariedade, já dá uma crise, dorme muito, dorme pouco, faz um exercício a mais, enfim, qualquer coisa, come alguma coisa e já dá dor de cabeça. Ou deixa de comer. Ou deixa de comer, entendeu? Então, com isso em mente, para responder a tua pergunta, esse teu amigo pode ter tido exatamente isso, transitoriamente, ninguém sabe por que apareceu, mas desapareceu. Lembrar que a enxaqueca não é a única dor de cabeça que existe, e quem está nos ouvindo, a única dor de cabeça. Então você tem que sempre consultar um médico, Claro. porque pode ser que você tenha uma doença que até imita a enxaqueca. Bom, eu conversei com um especialista em enxaqueca, autor do livro Enxaqueca, Alívio para o Sofrimento. Jô, esse é um exemplar autografado aqui Ô, para querido, você. muito obrigado. Eu queria falar de um site na internet sobre enxaqueca. Certo. Que- É editora Siciliano, tá? Qual é o Isso. site? Ele chama-se www.enxaqueca.com.br. Tá vendo? Você tinha site e não sabia. E o livro, qualquer livraria siciliana ou livrarias vocês encontram, e tem tudo o que se precisa saber sobre enxaqueca. Doutor Alexandre Feldman, muito obrigado. Daqui a pouco a gente...